Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Sarça Ardente Sud. Eu me chamo Cirlei Moreira e é muito bom estar com vocês mais uma vez. Como vocês perceberam, eu tive ausente por um tempo e senti muitas saudades. E eu sou muito grata por todas as mensagens que eu recebi, por todo o incentivo que eu tive para poder continuar os vídeos aqui no canal. Então, eu espero que vocês gostem desse nosso vídeo. Como vocês sabem, acabamos o estudo do Vem e Segue-me de Doutrina e Convênios deste ano. Foi maravilhoso. Eu espero que você tenha tido excelentes experiências espirituais com esse estudo. Eu aprendi muito, a minha gratidão e o meu amor por aqueles que vieram antes de mim, foram um alicerce da construção, deste reino. Eu sou muito grata por todos eles, por toda a coragem, por toda a fé que eles tiveram em permanecer, em se sacrificar. Eu sou muito grata. Eu aprendi a amar ainda mais o meu Salvador Jesus Cristo, e como eu sou grata por saber que esta é uma igreja viva, de revelação contínua. Então foi muito especial para mim estudar doutrina e convênios. Espero que tenha sido para você também. Nós vamos iniciar a partir de janeiro um novo ciclo e será maravilhoso. E eu desejo poder estar com vocês e vocês comigo durante todo o novo ano. Sou muito grata também por todos os inscritos. Chegamos à marca de 900 inscritos. Que coisa maravilhosa. E esse apoio de vocês é fundamental. E eu espero sinceramente que possamos caminhar aí para os 1000 inscritos e muito mais. Porque quanto mais inscritos nós temos, mais esse conteúdo falando sobre as verdades do Evangelho de Jesus Cristo chegam a um número cada vez maior de pessoas. Hoje não poderia haver um tema melhor para minha volta do que falar sobre a família proclamação ao mundo. Eu que amo a minha família e sou grata a Deus por ter me concedido meu marido, os meus filhos, que são o incentivo, a força, o motivo de todas as lutas, de todas as vitórias, de toda a superação que tenho na minha vida. Então eu sou muito grata a cada um deles. E espero sinceramente que possamos estudar as doutrinas contidas na família Proclamação ao Mundo. Porque lá o Senhor revela a sua vontade, o Senhor revela a sua visão e o propósito das famílias. E o quanto nós somos essenciais ao plano do Criador. Então, que o seu estudo possa ter sido tão maravilhoso quanto o meu. E muito obrigada por me acompanhar. E hoje nós vamos estudar a família Proclamação ao Mundo. A família é essencial ao plano do Criador. Então, já deixa aqui nos comentários como foi para você estudar esta semana a família Proclamação ao Mundo. E se por acaso você não estudou, assim que terminar a nossa live, corre lá, estuda um pouco mais, lê, aprende, absorve, porque em nenhuma época da humanidade a família foi tão atacada, foi tão destruída como tem acontecido na nossa época. Então nós precisamos ter as nossas crenças muito mais fortalecidas e alicerçadas no conhecimento vindo do nosso Salvador Jesus Cristo. E que bom que esta é uma igreja viva de revelação contínua, onde o Senhor está sempre à frente, sabe do fim desde o início e nos prepara para as adversidades que nós nem sabemos que vamos passar. Como, por exemplo, a família Proclamação ao Mundo, ela foi lida no dia 23 de setembro de 1995 pelo atual presidente na época, nosso profeta Gordon B. Hinckley. E é muito interessante como que a família Proclamação ao Mundo surgiu, porque na ocasião, em 94, tá? Porque um ano antes dela ser lida, pouco mais de um ano antes dela ser lida, os apóstolos já vinham com essa ideia, com esse sentimento de que eles deveriam escrever algo voltado para a família.
E era interessante que eles não sabiam muito bem o porquê disso, porque afinal de contas, as doutrinas e os princípios da família pareciam muito bem claros e muito bem alicerçados na igreja. Então, por que ele escrever algo voltado para a família? Eles não entendiam na época, mas aceitaram o desafio. Então se reuniram e começaram a fazer textos expostos de como seria essa proclamação. E um ano depois ela foi apresentada à primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E então, aprovada, o texto foi aprovado pela primeira presidência e lido pelo profeta Gordon B. Hinckley, como eu falei para vocês, no dia 23 de setembro de 1995. E o profeta, ele disse o seguinte, antes de ler a proclamação. Ele falou: havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos quanto aos padrões e valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de advertir e admoestar. Nessa ocasião, já não era fácil, né? Nunca foi em nenhum momento, sempre houve a oposição de todas as coisas. E o inimigo, ele também sabe o quanto a família é importante no plano do nosso Pai Celestial. E ele tenta atacá-la, mas nunca tanto quanto é agora. E ao ouvir, ao estudar um pouco mais sobre a família, proclamação ao mundo, a sensação que eu tenho é de que o Senhor já estava nos preparando para as adversidades, para as provações que nós estamos vivendo hoje, para os ataques com relação às famílias que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eu sou muito grata pelas revelações modernas, eu sou muito grata por saber que os céus estão abertos e que o Senhor, ele proclama a sua verdade através dos nossos profetas vivos hoje, e é maravilhoso. Então, por isso a família Proclamação ao Mundo ela é tão importante, e compreendermos essas verdades nos ajudam a defender a família tal como ela deve ser, né? Então, que as nossas atitudes, elas sejam moldadas, nossas atitudes com a família possam ser moldadas por essa proclamação. Ela vem de uma forma simplificada, mas que mostra exatamente tudo o que o Senhor vê e espera das famílias para nós hoje, né? Então, eu oro sinceramente para que nós possamos nos permanecer fiéis a esses princípios e a essas doutrinas contidas na família Proclamação ao Mundo, para que desta forma nós possamos estar protegidos quanto às fúrias, né? As investidas constantes e cada vez mais sedutoras e mais fortes que o inimigo faz para a família. A família Proclamação ao Mundo nos ajuda a entender que nós temos que respeitar sim as outras pessoas, os pensamentos das outras pessoas, mas que nós possamos, sobretudo, com amor, com o exemplo principalmente, defender as nossas crenças, defender a família, que é tão importante para o plano do Criador. E é interessante nós sabermos que antes mesmo de nós nascermos, nós já fazíamos parte de uma família, a família dos nossos pais celestiais. E então, quando nós chegamos, quando nos foi apresentado o plano, eu fico imaginando como isso pode ter sido reconfortante para nós, sabermos que também seríamos enviados à Terra para uma família. Porque afinal de contas, as adversidades elas são muito grandes. O amor, às vezes, o amor, por exemplo, na nossa época, que está esfriando, as pessoas que não estão, que muitas das vezes não concordam com a gente, não nos apoiam. Eu fico imaginando como seria difícil para nós virmos para a Terra se não tivéssemos o apoio de uma família, o amor de uma família. Então, com certeza, o amor que nós demonstramos e recebemos dentro dos laços familiares são os que mais se aproximam do amor do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo por todos nós, né? Então, o Senhor, ele sabia exatamente o que aconteceria quando a família Proclamação ao Mundo foi lida pelo nosso profeta, na época, Gordon B. Hinckley. E o profeta Henry, ele ensinou o seguinte:
embora as famílias terrenas estejam longe da perfeição, elas proporcionam aos filhos de Deus a melhor chance de serem recebidos no mundo com o único amor que se aproxima daquele que sentimos no céu, o amor dos pais. Então, a família, ela é fundamental. A família é essencial ao plano de salvação do nosso Pai Celestial. E Satanás também sabe disso. Por isso ele se dedica tão ferozmente a destruir a família, seduzindo as pessoas com mentiras sendo colocadas como verdades, mentiras sendo impostas como liberdade. E desta forma ele vai nos aprisionando no pecado e nos afastando do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós sabemos que as famílias são imperfeitas e que estão sujeitas ao ataque do adversário. Mas nosso Pai Celestial enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que ele pudesse nos ajudar, nos redimir dessas imperfeições, dessas falhas, quando nós o buscamos diariamente e quando nós nos arrependemos. Desta forma, nós podemos sim criar um alicerce familiar semelhante com o que nós tínhamos quando vivíamos com o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo. Não é uma tarefa fácil, irmãos, eu sei disso. Eu também tenho uma família, 5 filhos, pensamentos, sentimentos diferentes. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor fez ser possível. E nós temos aí o nosso Salvador Jesus Cristo. E nós temos os nossos profetas vivos que nos orientam, nos guiam e nos mostram exatamente o que fazer para conseguirmos manter a nossa família alicerçada nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês algumas escrituras que eu considero muito importante nesse nosso estudo, antes de nós entrarmos diretamente na proclamação, né? Então, eu gosto muito. Em Mateus 13:22 diz o seguinte: E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Então, nós sabemos que existem muitas condições, nós sabemos que existem muita oposição, o mundo tentando nos fazer acreditar que as coisas do Senhor são obsoletas, ou que elas não são mais como eram antes, ou que foram inventadas. Eles tentam nos enganar, nos persuadir, nos fazer acreditar em coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Então esses são aqueles que foram, que não cultivaram isso. É como se a palavra tivesse sido colocada sobre espinhos e eles não dão ouvidos. E isso tudo, gente, é muito perigoso. Então nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e praticá-la, e acreditar e buscar saber por nós mesmos de que ela é verdade. Quando você pega a família Proclamação ao Mundo, você precisa ler e reler com a sua família e buscar em espírito de oração saber que ela é verdade, que ela veio de Deus, para que ela não seja como palavras jogadas no espinho, sufocada pelas coisas do mundo, e a gente acabe não dando ouvidos para ela. Então, o mundo ele tenta nos presentear com suas ideias, e a gente ouve tanto essas ideias, gente, que elas acabam se tornando atrativas para nós, ou elas acabam se tornando algo que não parece ser tão errado, porque tem tanta gente falando, tem tanta gente praticando, então não parece ser tão errado, né? E aí em Romanos 12:2 diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que escritura sensacional, gente. O Senhor nos dizendo que nós não devemos nos conformar com a sabedoria
com as coisas do mundo, que nós não devemos aceitar estas coisas que são impostas para a gente, mesmo que outras pessoas ou muitas pessoas estejam fazendo. Ele diz que nós não devemos nos conformar, mas nós devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, nós devemos buscar a compreensão segundo Deus, a compreensão vinda de Deus, entender a vontade de Deus e experimentar essa vontade, para que nós possamos saber que ela é boa, agradável e que ela realmente vem de Deus. O profeta Hinckley, ele ensinou diversas vezes, se você tem dúvida sobre algo, viva. Se você tem dúvida sobre um princípio, viva. Se você tem dúvida sobre uma doutrina, aplique. Se você tem dúvida que as famílias foram ordenadas por Deus, busque essa conversão, busque saber. Não nos conformemos com as coisas do mundo, mas que nós possamos transformá-las pelo nosso entendimento. É Romanos 12:2, gente. Fica aí uma escritura de cabeceira para gente, aquela escritura para a gente sempre ler e entender o nosso papel diante das coisas de Deus. É uma escritura maravilhosa, tá? Então, que nós não... O apóstolo Paulo, ele nos ensinou em Coríntios 3:19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, as coisas do mundo, elas são loucura diante de Deus. E as coisas de Deus não são entendidas pelo mundo, porque vai contra tudo que o mundo coloca, tudo que o inimigo tenta colocar para a gente, né? Então, que nós possamos criar esses alertas na vida da gente e entender como o Senhor procede. As escrituras, elas estão repletas de histórias que nos mostram esse constante ataque do mundo contra as coisas de Deus. Por exemplo, o sonho de Leí mostra que aqueles que estavam procurando a barra de ferro, ou estavam procurando se manter firmes na barra de ferro, eram zombados, eram criticados, né, por aquele grande edifício, aquele grande e espaçoso edifício, e eles estavam lá em atitude de zombaria, em atitude de escárnio, apontando o dedo para as pessoas, rindo da cara delas. E é exatamente isso que nós vivemos. As pessoas apontam o dedo, hoje elas estão mudando a atitude, né? Elas estão nos chamando de preconceituosos, elas estão nos chamando de alguém que tenta fazer acepção de pessoas, completamente o contrário do que realmente nós fazemos. Então, mais do que nunca, se há a necessidade de nós vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, de nós mostrarmos por nossas atitudes diárias que nós podemos sim guardar os mandamentos e amar as pessoas, guardar os mandamentos e compreendê-las e respeitá-las, mas isso não nos impede de mostrar o que nós acreditamos. Eu acho que o grande desafio, irmãos, não é falarmos para as pessoas das verdades que nós acreditamos. Eu acho que o grande desafio é sabermos fazer isso à maneira de Deus. É sabermos fazer isso à maneira do nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje o nosso amado profeta nos mostrou como fazer isso. Ele disse que nós devemos levar a luz de Cristo para aquelas pessoas que por alguma razão não conseguem ver que ela brilha. É o nosso Salvador Jesus Cristo dizendo: eu preciso que vocês sejam uma extensão da minha luz na vida daqueles que sofrem. Então, talvez esse seja o caminho. Levar a luz para aqueles que sofrem por alguma razão, estão perdidos, por alguma razão, não conseguem ver que a luz está brilhando. Desta forma, conseguiremos. Vamos tocar alguns pontos específicos da família Proclamação ao Mundo, tá? Então,
Nós sabemos que o plano do Evangelho, o qual toda a família deve seguir para se preparar para a vida eterna e a exaltação, está resumido na família Proclamação ao Mundo, escrita, como eu falei para vocês, em 1995. Então, essa declaração ela é um documento claro, visível, e diferente de algumas leis, inclusive, que foram colocadas hoje no mundo, diferente, inclusive, dessas leis, dessas práticas e de alguns argumentos atuais, elas são diferentes em nossos dias. Mas nós sabemos que ela precisa ser proclamada, precisa ser falada, porque as verdades de Deus elas são imutáveis. Então nós vemos logo no início que na família Proclamação ao Mundo, que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Nós vemos logo no início da proclamação. Então, a família, o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Não, mesmo que isso vá contra as leis, algumas leis de alguns países, essa é uma verdade de Deus. E essa é a verdade que nós devemos defender. Volto a falar, nós devemos sim respeitar as pessoas. Nós devemos ensiná-las pelo nosso exemplo e devemos amá-las. Amá-las, nós devemos. Mas nós precisamos ensinar a verdade. Tá bom? E também afirma na família Proclamação ao Mundo que o sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Ou seja, o homem e a mulher, eles foram criados à imagem de Deus e da nossa Mãe Celestial, e essa é a nossa identidade e o nosso propósito. Na vida, quando vivíamos com o nosso Pai Celestial, eu já era mulher, meu marido já era homem, e essa é a mesma identidade que nós nascemos aqui na Terra. Eu, mulher, meu marido, homem. E esta é a mesma identidade na eternidade. Isso não muda. Nós nascemos homem e mulher à imagem de nossos pais celestiais. E isso fica muito claro na família Proclamação ao Mundo. E a família também, ela confirma o dever ainda vigente de que o marido e a mulher têm de se multiplicar e encher a terra. E o inimigo, ele sabe tanto dessa verdade, ele compreende tanto essa verdade, que ele tenta fazer com que isso não aconteça. Pais, marido, mulheres modernas, homens modernos que acham que não tem espaço para filhos em suas vidas, ou casamento entre homem e outro homem, mulher e outra mulher, impedindo que este mandamento seja cumprido. E tem uma outra coisa interessante também, além da procriação, que fala, né, da importância de nós termos filhos, de nós gerarmos os filhos espirituais de Deus, porque faz parte do plano de salvação, que possamos vir à Terra, ganhar um corpo, passarmos por essa vida e termos a chance de escolher estar ao lado do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador, e assim sermos merecedores dessa grande dádiva, quando passarmos por essa experiência mortal. E aí a proclamação também fala, os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e serem criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. É um direito das nossas crianças nascerem num lar aonde tem o pai e a mãe, aonde eles possam ser ensinados princípios corretos de retidão, de amor ao nosso Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Eles têm o direito de serem criados por pai e mãe que honrem seus votos do matrimônio e que possam ser um exemplo para seus filhos. É algo que nós nos esforçamos muito dentro da nossa casa, de darmos os melhores exemplos para os nossos filhos, deles poderem ver pelas nossas atitudes que nós nos amamos, eu e meu marido, que nós nos respeitamos e que nós os honramos.
e que, sobretudo, nós honramos o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo e tudo que eles instituíram para nós. Nós queremos que os nossos filhos possam ver, não só ouvir o que devem fazer, mas que eles possam ver, eles têm esse direito. E dessa forma serem ensinados a fazerem as melhores escolhas. A proclamação ao mundo nos alerta solenemente contra o abuso do cônjuge a seus filhos e declara que a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do nosso Salvador Jesus Cristo. Então ela é clara a respeito de abusos e maus tratos de ambas as partes. E talvez esta também seja uma outra parte muito delicada, que infelizmente muitas das nossas famílias, muitas das nossas crianças nascem em lares que não têm uma estrutura familiar adequada. Muitas das nossas famílias nascem em lares que não têm como alicerce os ensinamentos do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso dentro e fora da igreja. Por isso é importante essa conversão sobre os princípios e as doutrinas do nosso Salvador Jesus Cristo. É muito importante que nós possamos compreender como a família foi instituída por Deus e nos esforçar para viver de acordo. E se tivermos alguma dificuldade, que possamos relatar isso, que possamos buscar ajuda. E principalmente, que possamos não fazer que não estamos vendo. Eu sempre falo para os meus filhos, né? E meu filho em especial, que tem 15 anos hoje, ele já sabe que tipo de sogra eu serei. Então, minha nora vai chegar em casa, uma visita, como ele está tratando você, como ele está falando, eu quero que eles saibam, que ela saiba, que ela pode me falar, eu quero que os meus filhos saibam, que podem me contar qualquer coisa, que eu posso ajudar, que Cristo veio à Terra também para ajudar a curar essas feridas e nos mostrar como agir. Então, os abusos e os maus tratos, sejam eles quais forem, físicos, financeiros, sejam eles psicológicos, todo e qualquer abuso é abominável aos olhos do Senhor e inaceitável para a igreja como um todo. E isso está muito claro na família Proclamação ao Mundo. Eu imagino, Beatriz, eu não trabalho, já trabalhei com as crianças, hoje eu trabalho com as moças, e não é fácil, muitas das vezes, essa batalha. A família não é membro da igreja, não possui os mesmos princípios que a gente tenta ensinar, e alguns até são membros da igreja e também passam por dificuldade. E eu asseguro vocês, queridos irmãos, que essa dificuldade que muitas das vezes as crianças, os adolescentes, as famílias passam, em parte ela se dá pela falta do evangelho. Não é porque nós estamos na igreja que nós vivemos o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos nos converter a Ele. Nós precisamos viver o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, ele é lindo falado, mas ele é milagroso vivido. Ele é extraordinário vivido. Então nós precisamos viver o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa fonte de segurança. É aonde estão estabelecidas todas as promessas de Deus para nós. De proteção, de milagres, de sonhos realizados, de superação. Está na vivência, no evangelho, em viver o evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos fazer mais do que estar dentro da igreja. Nós precisamos pertencer ao evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, vivendo todos os dias, né? Então, que nós não esqueçamos que o que diz na família Proclamação ao Mundo, que a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada no evangelho de Jesus Cristo, quando vivido, quando colocado em prática. E por fim, ela proclama, né, ela conclama que se promovam medidas oficiais de dignidade,
para manter e fortalecer a família como unidade fundamental da sociedade. Que nós possamos fazer o nosso melhor para promover a família. Que nós possamos fazer o nosso melhor para promover a família. Para criar os melhores laços, né? Então, a família, ela fala dessa existência na vida pré-mortal, como a gente já falou no início. Ela fala sobre o nosso propósito divino. Ela fala quem somos. Então, e deixa claro que esses laços familiares, eles serão perpetuados após a morte. O que traz um grande alento, porque eu amo a minha família e não gostaria de estar na eternidade sem eles. A base de toda a minha estrutura, a base de tudo que eu faço, a base de todas as minhas lutas, a base de toda a minha superação, ela está alicerçada na família, nos meus filhos, no meu marido. E eu quero estar com eles para sempre. E a família, a proclamação ao mundo, ela deixa claro que esses laços familiares serão perpetuados após a morte. Que o Evangelho de Jesus Cristo nos proporciona isso. E depois, diante da nossa fidelidade aos convênios feitos com o Senhor no templo. Então, que nós não possamos esquecer que a família, ela foi ordenada por Deus. E o Senhor e a família diz: advertimos que as pessoas que violam os convênios da castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidade e nações as calamidades predita pelos profetas antigos e modernos. A fidelidade aos laços familiares e aos convênios de Deus é o que temos de mais sagrado na nossa vida. E violar esses convênios, e violar o convênio da castidade, ter relacionamentos sexuais antes, fora dos laços do casamento, é muito sério. Acarreta grandes responsabilidades. Acarreta grandes calamidades para a sociedade. Não fui eu quem falou, foi o Senhor através dos nossos profetas. Está aqui na família proclamação ao mundo. Por isso é tão importante. E é por isso o inimigo sabe dessas terríveis calamidades que advirão sobre a humanidade quando não há fidelidade nos laços do matrimônio, ou quando não há fidelidade na castidade, quando não há castidade. O inimigo sabe disso, por isso ele trabalha incessantemente para destruir as famílias. E nós, como seguidores, discípulos de Jesus Cristo, conhecedores dessas verdades eternas, temos que conclamá-las a todas as pessoas, para que todos possam conhecer. Neste Natal, eu convido você a dar de presente essas verdades para as pessoas. Dê de presente. Você pode, se você tem a possibilidade de emoldurar a família proclamação ao mundo, para dar de presente para alguém que não é membro da igreja ou para um menos ativo, faça isso. Se não, simplesmente dê o cartaz, o panfleto da família proclamação ao mundo. Compartilhe essas verdades. Em suas reuniões familiares, estudem essas doutrinas com sua família. Reúna a sua família, os menos ativos ou aqueles que não são membros da igreja, reúnam e ensinem sobre a família proclamação ao mundo. Falem sobre essas verdades para elas e falem sobre as calamidades que advirão sobre o povo por não serem fiéis a essas doutrinas tão importantes. E aí no final, conclamamos os cidadãos, governantes, responsáveis de todo o mundo a promover as medidas designadas para manter e fortalecer a família como unidade fundamental da sociedade. Nós vemos que isso está cada vez mais difícil, porque o mundo, as seduções, os desejos mundanos estão pressionando os governos
para fazerem, para aprovarem leis e fazerem coisas que vão sendo contrárias aos mandamentos, às leis do nosso Pai Celestial. Que nós possamos cuidar da nossa família, que nós possamos amar, respeitar e entender que são filhos de Deus enviados a nós para cuidarmos, que nós devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. E que o amor de Deus possa prevalecer dentro do nosso lar. Então, eu uno a minha voz à voz do profeta que disse que possamos ser a luz do mundo para aquelas pessoas que ainda não conseguiram ver que a luz de Cristo brilha incessantemente para todos, independente de onde estejam, da situação que estejam. Todos podem ser tocados pela luz de Cristo e todos podem ter sua vida iluminada por ela. E nós somos os transmissores desta luz maravilhosa. Que este Natal sirva para entendermos em nossas próprias vidas a importância da luz de Cristo. Mas que nós possamos entender de uma tal forma que isso seja a maior e mais perfeita conversão que teremos neste Natal. E que possamos levar isso para todas as pessoas e para todo o novo ano que está próximo para se iniciar. É por isso, irmãos, que a conversão ela é tão fundamental. A família é a nossa atribuição mais sagrada, mais importante para Deus. Parafraseando David O. McKay, que citou um poeta certa vez, dizendo: a unidade familiar ela é fundamental, né, para a família. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. A coisa mais sagrada e mais importante que temos para realizar é dentro das paredes do nosso lar. As pessoas que mais temos que amar e proteger e cuidar são as que estão dentro da parede dos nossos lares. E ao fazermos isso, conseguiremos levar isso com muito mais força para outras pessoas. Deixem sua luz brilhar tão forte dentro da sua casa, que elas sairão por todas as frechas, por todas as portas, por todas as janelas e iluminarão todos à sua volta. Eu sei que a família e a proclamação ao mundo são verdades, são doutrinas instituídas pelo próprio Salvador Jesus Cristo, dada por meio do nosso profeta. Na ocasião era Gordon B. Hinckley. E que esta família, que esta proclamação, ela continua hoje mais do que nunca, necessitando da nossa defesa, necessitando de que possamos colocar em prática. Eu sei que este é o reino de Deus estabelecido na terra. Eu sei que Jesus Cristo, Ele vive, Ele é o nosso Salvador, que Ele nos ama, que Ele ama as famílias. Mais do que tudo, Ele deseja que possamos ser fiéis. Eu sei destas verdades tão gloriosas, porque um dia eu busquei essa conversão e eu trabalho todos os dias para que essa conversão se torne cada vez mais viva e mais forte. E eu te convido a fazer o mesmo. E eu presto o meu testemunho destas verdades e do grande amor que eu tenho pela minha família e pelo Evangelho de Jesus Cristo e principalmente pelo grande amor que eu tenho pelo meu Pai Celestial e o meu Salvador Jesus Cristo.
Eu convido você, mais uma vez, a compartilhar, a presentear as pessoas com a proclamação à família. Eu convido você a defender essas verdades e ensiná-las fortemente dentro do seu lar, para que possamos estar protegidos pela mão do nosso Senhor, de todas as maldades e de todas as tentações, de todas as seduções do mundo. Mesmo que mesmo que o mundo nos aponte o dedo e nos zombe, nós sabemos exatamente aonde está a fonte de toda a felicidade. Disso eu presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.